A nossa pregação hoje, o tema dela é: você acredita na sua fé? Você acredita na sua fé? E nós estaremos transmitindo essa palavra para os nossos irmãos também nessa noite, para que cada um aprenda a acreditar na sua própria fé. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos estar lendo juntos. É uma leitura rápida, estaremos lendo em uníssono. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, Santo de Israel. Nesta noite, Senhor, nós queremos agradecer por esse privilégio de podermos estar na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra. Senhor, e hoje nós te pedimos, vem falar conosco, vem revelar a nós todos os segredos do Teu coração que o Senhor preparou para nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar-se. Quando nós conhecemos este versículo, principalmente o versículo 3, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis, das coisas que não aparecem, das coisas que não existiam. Veio a existir pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus, tudo foi criado, tudo foi gerado. E quando nós entendemos isso, nós vamos ali no livro de Gênesis e vamos descobrir no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Como é que Deus criou? Como é que Ele fez todas as coisas? Esse texto, essa palavra bíblica, diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele criou tudo que existe pela palavra da fé. Ele disse: haja e ouve. Nós já comentamos sobre esse assunto aqui. Haja e ouve. Deus teve fé. O maior crente de toda a história não foi Abraão. O maior crente de toda a história foi o próprio Deus. Porque pela fé ele pronunciou, ele cria que ele pronunciando aconteceria. E ele começou a dizer: haja, haja, haja. E começou a haver. Então o maior crente de toda a história é o próprio Deus. Ele crê na sua palavra. Ele crê que aquilo que ele diz vai se cumprir. E como ele crê, se cumpre. E todo aquele que assim procede, vê o cumprimento da palavra. Todo aquele que crê na palavra de Deus, vê o cumprimento da palavra. Então, de acordo com a Bíblia, com aquilo que a palavra de Deus nos diz, né, nós sabemos que Jesus também tinha fé nas suas próprias palavras. Por exemplo, quer ver? Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos encontrar na palavra do Senhor Jesus falando: monte, figueira, nunca mais nasça frutos em ti. Pronto. Aconteceu. A figueira, no dia seguinte, estava totalmente seca. Pela fé, ele enviou uma palavra para curar o filho do centurião. Então, a nossa fé tem que ser nos moldes da fé de Deus, nos moldes da fé do Filho de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. A gente falou isso para as irmãs de Lázaro, né? Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então ele mesmo estava dando a dica de como nós podemos alcançar as bênçãos inatingíveis, as bênçãos inalcançáveis. Pela nossa fé na palavra dele, nós vamos alcançar aquilo que pedimos. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, vocês receberão. Fé, simplesmente fé. Então aqui nos fala dos heróis da fé.
nos fala que fomos justificados pela fé, e fala que a fé é o firme fundamento, é o firme alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Um alicerce é a coisa mais invisível num prédio, mas sem o alicerce o prédio desmorona. Se não for um alicerce sólido, o prédio desmorona. Se não for um alicerce firmado sobre rocha, o prédio não tem firmeza. Então, quando o construtor encontra um solo que tem rocha, ele tem prazer em construir, porque ele sabe que aquele prédio vai ter firmeza. Um prédio feito sobre areia é como a casa, como a palavra de Deus, quando não é cumprida, aquele que não cumpre, é como alguém que edificou a sua casa sobre areia. Então, a palavra do Senhor é o alicerce, é o fundamento das coisas que eu espero. Eu espero um grande prédio, eu espero um carro, posso começar a construir na garagem, eu posso pelo menos começar a comprar uma carga, ou os pneus, né? Vou ter um carro, já comecei a comprar os pneus. Então a nossa fé nos leva a lugares mais altos, e quanto mais nós cremos, mais alto nós iremos. É o firme fundamento daquilo que eu estou esperando do Senhor bênçãos e vitórias. Então a minha fé é o alicerce, a nossa fé é o alicerce da cura. Por isso que nós devemos ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, enquanto eu ouço a palavra, meu alicerce está se consolidando, está se tornando cada vez mais sólido. Glória a Deus. Então, pela fé, a fé é a prova das coisas que eu não vejo. Pela fé eu creio. O pastor lá da Coreia, da maior Assembleia de Deus do mundo, ele conta um testemunho de fé muito bonito. Ele conta o seguinte, que ele está nos livros dele, ele conta que ele pediu a Deus uma bicicleta importada, e Deus falou com ele: especifique o que você quer. Deus ainda quer que você especifique. Não adianta você dizer que quer um carro, qualquer um serve, que aí se você ganhar um Fusca, você não pode reclamar. Se você ganhar um carro, cair nos pedaços, você não pode reclamar. Você pediu qualquer um serve. Agora ele especificou que ele queria uma bicicleta importada, americana, e com marchas para passar as marchas. E então queria também uma escrivaninha, mas ele fazia questão que fosse uma escrivaninha de móvel. Já que Deus mandou eu escolher, eu quero uma escrivaninha de móvel, Senhor. E aí ele disse também para Deus: Deus, eu quero também uma cadeira para me assentar na escrivaninha, e quero uma cadeira estofada e com rodinha, para eu poder me sentir importante. E ele chegou na igreja e disse: irmãos, eu ganhei de Deus uma mesa de móvel, uma escrivaninha de móvel, uma bicicleta importada e uma cadeira com rodinhas. E aí, quando terminou o culto, alguns jovens chegaram para ele e perguntaram a ele: pastor, nós podemos ir lá na sua casa para ver essas bênçãos que o irmão recebeu? Ele olhou assim e disse: pode, vamos lá. Quando chegaram lá, ele levou os rapazes no local onde ia ficar a cadeira, a mesa, e provavelmente ia ficar também a bicicleta ali por perto. E: cadê, pastor? Cadê? Aí ele pegou, apontou para a barriga e disse: está aqui. Está aqui. Como, pastor? Estou gerando, estou grávido pela fé. Pela fé você gera o teu milagre, pela fé você gera a sua cura, pela fé você gera a sua bênção para você e para a sua família. Estou grávido do meu milagre. Aí voltou para a igreja, continuaram os cultos. De vez em quando o jovem chegava e tocava na igreja: como é que estão as crianças aí, pastor? Ele conta isso, eu achei muito engraçado. Como é que estão as crianças aí, pastor? Ele: tudo bem, está crescendo. Aí um missionário americano que estava lá foi chamado para voltar aos Estados Unidos. Era muito amigo dele, e ligou para ele e disse: pastor, show, eu estou aqui com algumas coisas, eu estou voltando, não dá para levar, porque fica muito caro levar, eu estou doando. Eu tenho aqui uma escrivaninha muito bonita de móvel, tenho aqui uma bicicleta que eu quase não usei, americana, importada, tem marchas, e tenho aqui uma cadeira também. Aí ele perguntou: com rodinha?
com rodinha. Aleluia. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você crê, você vê o milagre acontecer. Você gera o milagre dentro de você. Então ele me passou essa lição, né? Fé, nós temos que ver, temos que consolidar o nosso alicerce pela palavra de Deus. E aí nós engravidamos daquela bênção que o Senhor quer nos entregar, e ali tem o prazo de gestação. E enquanto está gestando, você já está crendo e agradecendo. Uma coisa muito bonita que eu encontro com relação à fé é o que Paulo fala: sejam conhecidas as vossas orações pelas súplicas e pelas ações de graças. Quando você pede, você está crendo que vai receber. Na medida que você crê que vai receber, você já começa a exercer o culto de ação de graça, já começa a agradecer por que recebeu. Isso é a gravidez espiritual da bênção que você quer, da cura que você quer, do milagre que você quer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso vem pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Nós temos aqui uma galeria da fé que nos leva para Abraão. Abraão ele creu. Abraão creu. O Abel, né? Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim, porque o Abel cria que Deus ia se agradar do sacrifício. Quem não crê que Deus vai se agradar do sacrifício oferece qualquer coisa, mas quem crê que Deus não vai se agradar do sacrifício oferece o melhor, oferece as primícias. Meu maior prazer, quando eu posso fazer o meu dízimo em dinheiro, é separar as notas mais novas. Me dá prazer, me dá alegria. A primícia, o primeiro, antes de pagar as contas de luz, de gás, de telefone, o primeiro. Meu maior alegria agora, então, tem esse sistema de Pix. A primeira coisa que eu faço é manda o Pix. Então, sempre procurar oferecer o melhor de nós, o melhor. Deus diz assim, quando o homem pergunta: que darei eu ao Senhor em troca de grandes benefícios? Deus fala assim: me dá o teu coração. Então, quando você dá o seu coração, você está dando o melhor, você está fazendo a maior entrega, está fazendo a maior dádiva. Pela fé, você está dizendo: eu vou entregar tudo para Deus, simbolizando o meu coração, simboliza tudo, minha vida, minha família, meus bens, meu carro, minha casa, meus móveis, meu salário, tudo é de Deus. E Deus vai me ajudar a administrar. E Ele vai me ensinar o que fazer, como administrar a minha vida, como administrar o meu tempo, como administrar a minha família, como administrar o meu dinheiro, como administrar, porque tudo eu dei para Ele quando eu dei o meu coração. Aleluia! Então, sem fé, no versículo 6, versículo 5 diz que pela fé o Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Enoque, ele vai ser uma das testemunhas lá do Apocalipse, que mostra que duas testemunhas vão aparecer em Jerusalém e ali vão estar anunciando o Evangelho em praça pública até serem mortos, e ao terceiro dia ressuscitarão. Enoque é um deles, e o outro é o Elias, que também foi trasladado vivo, e estão vivos, não viram a morte. Então esses dois são as duas testemunhas que vão aparecer em Jerusalém, que o Apocalipse mostra. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus? Porque ele cria. A Bíblia não fala muito sobre Enoque, ela não tem muita história do Enoque, a não ser alguns livros apócrifos talvez. Mas aqui em Hebreus versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia que Deus existe e que Ele vai responder às tuas orações. Quando nós saímos das nossas casas pela manhã e caminhamos em direção à igreja para orar, para buscar o Senhor, é porque nós cremos que Ele existe e que Ele vai responder às nossas orações. Cremos que Ele existe e que vai responder às nossas orações. Sabe o que está acontecendo no coração de Deus? Ele está se agradando disso.
Ele está feliz por isso. Porque sem fé é impossível. Então a nossa fé nos traz para a casa dele, nós oramos crendo, ele ouve a nossa oração e responde, porque ele se agradou da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E sem fé é impossível agradar. Quando Tiago fala a respeito da fé, ele fala assim: aquele que duvida, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar que vai, ora está na praia, ora está lá no meio do oceano, ora está na praia, outra hora está no meio do oceano. E ele fala assim: homem de ânimo dobre, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Se você não consegue crer, não pense que você vai receber. Simples assim. Vai receber a misericórdia de Deus somente. Mas a alegria de Deus você não vai receber. E a alegria de Deus é abençoar com grandes bênçãos aqueles que creem nele. Mas você não consegue crer, ou eu não consigo crer, como é que nós achamos que vamos receber? Não pense em tal homem que vai receber, porque é ânimo dobre. Uma hora está crendo, outra hora está duvidando, outra hora está crendo, outra hora está duvidando. Vai receber como? Na hora de receber está duvidando. Aí Deus recolhe a bênção, anjo traz de volta que não está crendo. Aí quando começa a crer, anjo leva a bênção. Aí duvidou, aí anjo recolhe a bênção de novo. E assim fica, né, aquele homem de ânimo dobre. Não pense em tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então nós vemos que a nossa fé nos leva a grandes realizações, a grandes vitórias. Eu hoje falei com uma pessoa, e aquela pessoa estava visivelmente alcoolizada, mas gosta de conversar. Eu disse: tudo bem, vamos conversar. Eu comecei a falar com aquela pessoa, e eu tenho saído do propósito de fazer a vontade do Senhor neste lugar. Eu comecei a falar com aquela pessoa, e as oportunidades, que gosta muito de falar, mas a oportunidade que ele me deu, disse assim: olha, a bebida não é tua amiga. Já fez várias desordens, já fez várias desordens na vida dessa pessoa, família, certo? Tudo desmoronado por causa da bebida. A bebida é tua inimiga, rapaz. Como é que você está dando chance a ela? Como é que você está querendo que... Olha a situação que você está vivendo. E detalhei a situação que ele estava vivendo, que eu prefiro não falar aqui, mas detalhei para ele: olha, está vendo isso assim, assim, assim? Não era para estar assim. E você... mas peraí, deixa eu falar. Você está convivendo com uma inimiga. E agora, em nome de Jesus, você quer ficar livre? Mas não vou conseguir, não consigo. Vai conseguir sim agora. Levanta uma das suas mãos. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito da bebida desse homem. Olha, você a partir de agora, preste atenção que você vai começar a sentir nojo da bebida. Por quê? Porque eu estava crendo que aquela pessoa daqui a pouco vai estar na casa do Senhor dando glória a Deus, para receber uma bênção de um acidente sério, mas continua sem saber o que fazer com a bênção, sem saber como agradecer a bênção. Então hoje foi o dia dele saber como agradecer. Caminhe para a casa do Senhor, adore a Deus, sirva a Deus, seja grato a Deus, porque Deus fez um grande livramento na tua vida. E por causa da bebida, você teve essa desordem no seu corpo e desordem familiar. Agora é a hora de você se reconsertar com Deus, buscar a Deus e crer em Deus. Sabe por que eu falei aquilo? Porque eu estava crendo que é o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Aleluia. E quando nós cremos, nós crescemos. Convém que Jesus cresça em nós, mas Ele nos dá o crescimento também para nós atuarmos à altura da nossa fé e falarmos à altura da nossa fé, e as pessoas entenderem que não é uma brincadeirinha de ser cristão, mas é certeza absoluta de que Deus está no controle e Ele já está realizando. Noé agradou a Deus. Ele foi avisado por Deus das coisas que ainda não se viam. A Bíblia diz que no tempo de Noé não chovia. Não chovia. Havia comportas no céu, ou seja, uma porção de água no céu, mas estava retida. Possivelmente, pode-se acreditar que seria talvez uma camada fina de gelo, uma camada grossa até de gelo, que estava retendo a água no céu, fazendo com que a Terra fosse uma estufa, onde as pessoas tivessem vida longa, onde vários raios solares que hoje atravessam a camada de ozônio e vêm encurtando a vida do ser humano,
naquela época não existia, porque havia comportas no céu. A Bíblia fala claramente, as comportas do céu foram abertas quando houve o dilúvio. Então havia uma comporta no céu. Essas comportas eram camadas de gelo, que durante todo aquele tempo em que Noé trabalhou na arca, foram 120 anos, né? Durante todo aquele tempo que Noé trabalhou na arca, o que aconteceu? Aquelas comportas foram. Deus foi o sol, Deus mandou o sol para brilhar sobre a terra, para fertilizar a terra, mas também o calor do sol foi derretendo naquelas comportas. E na hora exata em que a arca estava feita, as comportas se romperam, e pela primeira vez o mundo viu, a humanidade naquele tempo viu chuva. Noé e a família creram. Os outros tinham muito que se preocupar com o seu lazer, com o shopping, se tivesse shopping naquela época, com o baile, com o rodeio, com o torneio leiteiro e com as reuniõezinhas familiares. Então não estavam preparados para entrar na arca. E na hora que a arca veio, na hora que a chuva veio, a arca se fechou e Deus travou a arca para que ninguém conseguisse abrir, nem o próprio Noé conseguiria abrir a arca. E isso também é um símbolo da volta de Jesus, porque quando Jesus vier, a arca, a porta da graça vai se fechar e a arca vai subir com os remidos, com aqueles que creram. Então, pela fé, o Noé foi avisado por Deus, assim como hoje tem pregadores pregando a palavra de Deus em todo canto da terra. São os Noés do século 21 que estão anunciando a palavra de Deus, enquanto não vem o dilúvio de Deus. Ou seja, a volta de Jesus é o dilúvio, é o símbolo do dilúvio. O dilúvio é o símbolo da vinda do Senhor, do tempo do resgate, da salvação daqueles que creram. Mas quem está preocupado com sua vidinha, vai ficar aqui, mortinho, porque o que vai acontecer vai ser morte espiritual, porque a arca subirá. Jesus Cristo é a nossa arca, e subirá com a igreja. Então o Noé foi avisado por Deus, Noé foi avisado divinamente por Deus, e para a salvação da sua família. Ele temeu. Era algo que ninguém tinha visto, a chuva ninguém tinha visto. Versículo 7 fala que ele foi avisado de coisas que ainda não se viam e temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca. Prepare a sua arca. Busque mais ao Senhor. Se você tem parentes que ainda não são crentes, é hora de lamber o chão, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. O chão é o estrado dos pés de Deus. Então é hora de lamber o chão, clamando pelo Senhor, por aquele parente que não é crente, que está aprisionado na bebida ou até nas drogas. Construa sua arca pela fé, com súplicas, com firmeza na palavra, caminhando para a casa do Senhor e ouvindo a palavra e se dedicando com mais amor às coisas de Deus. Então o Noé, ele construiu a arca, e quando aquilo que ele construiu, a arca que ele construiu, a fé que ele teve, o temor que ele teve, foi a condenação para o mundo, que o mundo não creu e o mundo pereceu. O mundo passa com as suas concupiscências. O mundo passa, e Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E hoje, nós que estamos crendo, também somos herdeiros da justiça. Herdeiros da justiça, estamos construindo a nossa arca. E a arca tem que ser individual, construa a sua. Ao caminhar para a casa do Senhor, você está construindo a sua arca. Ao jejuar na presença do Senhor, você está construindo a sua arca. Ao meditar na palavra do Senhor, você está construindo a sua arca. Então construa a sua arca para você e para a sua família, para que você e sua família não venham a perecer na vinda do Senhor Jesus. Glória! Aleluia! Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A fé nos leva à obediência. Noé obedeceu, Abraão obedeceu. Todo cristão que crê, obedece. E quem obedece, vê as bênçãos de Deus, vê o livramento de Deus,
vê a vitória de Deus, vê a cura de Deus chegando na sua direção. Abraão obedeceu. Moisés, quando Deus falou para Moisés: ó Moisés, fala para o povo sacrificar o cordeiro e aspergir o sangue nas portas e janelas, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, e quem não tiver a marca do sangue nas portas e janelas, olha, outro símbolo também de Jesus Cristo, garantindo provisão e salvação para aquele que crê. Pela fé, eles sacrificaram os cordeiros, como fizeram a primeira Páscoa, que foi de onde veio a Santa Ceia, né? Aquela primeira Páscoa com ervas amargas e com o cordeiro, e o sangue estava lá nas portas e janelas. O egípcio que passava olhava aquilo e ria, e os hebreus endoidaram lá, estão jogando sangue nas portas e janelas. Como hoje alguém fala do cristão e diz que o cristão endoidou porque mudou de vida, deixou o pecado, né? Então os egípcios continuam criticando os cristãos pela vida de obediência a Deus. E o que aconteceu? Quando deu meia-noite, as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro, simplesmente o anjo entrou e exterminou com os filhos primogênitos. Ah, pastor, mas isso aí é muita barbaridade, que coisa mais cruel, isso é um genocídio de criança. Mas genocídio pior foi o que os egípcios fizeram com o povo de Israel durante 400 anos, matando os filhos deles para que eles não crescessem demais, para que não explodissem demograficamente. Então, genocídio pior do que o que foi feito naquela noite foi o que foi feito ao longo dos anos. O próprio Moisés escapou de ser morto. Há 80 anos atrás, ele escapou de ser morto, quando a mãe teve que colocá-lo num cesto e botar no rio Nilo. Então, genocídio pior vinha acontecendo ao longo dos séculos ali, do povo egípcio, dos soldados egípcios, matando as crianças judias. Então, quem não lê a Bíblia, quem quer discutir, debater a Bíblia, não olha por esse lado, mas diz que o povo de Israel cometeu, que o anjo do Senhor cometeu um genocídio nas crianças dos egípcios. Genocídio maior foi cometido pelos egípcios em cima das crianças israelitas. E Deus agora vinga o sangue inocente que foi derramado e tira o povo da escravidão, porque o povo obedeceu a Deus. A obediência é o resultante da fé, e a obediência conduz a bênção e vitórias sem limite, sem medida, como diz lá em Malaquias capítulo 4. Bênção sem medida. Na medida em que nós obedecemos ao Senhor, a bênção é sem medida em nossas vidas. Eu quero a bênção de Deus. Pastor, ora por mim que eu quero a bênção. Eu quero dinheiro, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa casa, eu quero que a minha família deixe de beber, eu quero que a minha família venha isso, venha aquilo, eu quero isso, quero aquilo. Mas cadê? Você está crendo? Você está obedecendo? Tem que obedecer? Não sabia não. Não sabia porque não quer ouvir a palavra, foge da escola dominical, foge da palavra de Deus. Então como é que você vai saber? Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A fé nos leva à obediência incondicional, nos leva a obedecer. Não importa, aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então, como Abraão, se entregue totalmente nas mãos do Senhor e deixe o Senhor fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida, sem hesitar, sem vacilar, porque é o melhor para nós, é o melhor para nossas vidas. Então Abraão saiu, habitou na terra da promessa como se fosse um estrangeiro, chegou lá, habitou naquele lugar, no meio das pessoas que moravam ali, como se fosse estrangeiro, morava em cabanas, com Isaac, com Jacó, herdeiros da promessa. Isaac, depois de Jacó.
Nós sabemos que o Isaac teve 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Então Abraão habitou com o filho e com o neto. Obviamente que eram os 2 netos, mas aqui o autor menciona apenas o neto que creu e que obedeceu, que era o Jacó. Esaú não tinha a menor vontade de obedecer a Deus, não tinha a menor vontade de seguir o caminho de Deus. E aí, não há por que mencionar Esaú aqui nessa história, né? Porque ele está falando de heróis da fé. Então, Abraão orou com seu filho e com seus netos, e aqui menciona apenas o Isaac, menciona apenas o Jacó, porque o Jacó foi o neto que alcançou graça diante de Deus pela sua obediência, pelo seu porte, e Deus falou que aquele menino ia governar, ia suplantar o outro, e suplantou realmente. Agora Abraão creu, e como ele creu, ele habitou naquela terra ali, que era a terra dele, como se não fosse dele. A fé tem o tempo certo para que as coisas cheguem às nossas mãos. E quem crê jamais vai duvidar de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, de que Deus jamais vai nos abandonar, nos desamparar, porque Deus é fiel nas suas promessas. Abraão, ele sabia, Deus tinha revelado a ele um outro tipo de cidade. No versículo 10 fala nitidamente: nós também temos um outro tipo de cidade diante dos nossos olhos espirituais. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo: como eu gostaria eu ainda vou lá em Jerusalém, olhar o lugar onde Jesus passou, olhar o lugar onde Jesus pregou, olhar o lugar onde Jesus morreu e o lugar onde o sangue dele foi derramado, espalhando pelas ruas, porque assim que ele expirou, caiu uma chuva, um temporal na cidade, e o sangue desceu morro abaixo e contaminou a cidade toda. Essa é a realidade daquela terra. Tem um ponto histórico de que Jesus realmente, que os profetas, tem aquele ponto assim bonito de que Deus escolheu aquele lugar, mas não é aquela a Jerusalém para onde nós vamos. Nós vamos para uma Jerusalém onde as ruas são de ouro. Não nos consta que exista ruas de ouro nessa Jerusalém que está lá na Oriente Médio. Não consta, a mim não consta. Uma Jerusalém onde não precisa de sol, nem de lua, nem de luz elétrica, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. Não me consta que nessa Jerusalém, que está lá no Oriente Médio, não haja luz elétrica. Então não é aquela. A nossa fé nos leva a crer que existe uma outra Jerusalém que desce do céu, ataviada como noiva para Cristo Jesus reinar. Aleluia! Então a nossa fé é uma coisa bonita demais, e quem achar que é doido, fique com a sua sobriedade, com a sua serenidade, com a sua sensatez, porque nós vamos continuar sendo doidos por Deus, doidos pela palavra de Deus, doidos por aquilo que esperamos e cremos que pertence a nós. Aleluia, glória a Deus. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Não me consta que Deus desceu do céu para construir os muros de Jerusalém. Foram homens. Não me consta que Deus desceu do céu para construir o templo que está em Jerusalém. Foram homens. Não me consta que Deus tenha descido do céu para construir as ruas daquela Jerusalém que está ali no Oriente Médio. Então, pela fé, nós aguardamos uma Jerusalém construída por Deus. Aleluia! Na casa do meu pai há muitas moradas. Já está tudo construído. Se não fosse assim, eu teria dito: vou lá e vou preparar o lugar. E se eu for e preparar o lugar, virei e levarei vocês para estarem também. Oh, glória! E eu estou pronto para ir. A hora que o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Então Abraão esperava essa cidade maravilhosa, essa Jerusalém maravilhosa, e é que todo crente deve esperar também. Você quer ir a Jerusalém do Oriente Médio? Deixa passar as guerras por lá, pega um avião e vá se você tem dinheiro. Eu mesmo que tenha dinheiro, não estou preocupado em ir. Mesmo que o dinheiro esteja sobrando, saindo pelas janelas, não estou preocupado em ir. Pela fé, Sara, a mulher de Abraão,
que era estéril. De repente o Senhor derrama virtude sobre ela, virtude sobre ela. Abraão, você vai ter um filho. A Sara, mesmo com a virtude sobre ela, ela vacila na fé e pega a escrava para gerar um filho, para ela ter um filho no colo. Só que depois que a criança nasce, fica aquele: me dá para cá, é meu, toma que é meu, me dá que é meu, me dá que é meu, me dá que é meu, toma que é teu, não me dá que é meu. Então ficou aquela briga entre a Sara e a escrava, que já não se considerava mais escrava. Poxa, nasceu um filho do patrão, agora ela se considerava já meio patroa, talvez mais patroa do que a patroa. Aí, Deus, a Sara, inclusive quando a Sara ouviu que ia ser mãe, a Sara, atrás da tenda, ela deu um risinho. Não faça isso. Quando Deus disser para você que você vai receber a bênção, não fique sorrindo atrás da tenda, não. Levante as mãos e agradeça, porque Deus já providenciou a tua bênção. Não fique sorrindo atrás da tenda. Ô Sara, você está rindo aí, Sara? Não ri não. Riu, Sara. Você acabou de rir, Sara. Duvidando, ela já tinha até seus motivos para duvidar, né? A gente sempre tem motivo para duvidar. E aí que dá o problema. Passe por cima dos motivos, não duvide. Motivo para duvidar é que ela já era velha, já estava com 90 anos, nunca tinha engravidado na vida, era estéril. E o Abraão também já estava mais para lá do que para cá. Então ela tinha motivo para duvidar: meu velho não vai funcionar, também já não estou funcionando. Não é assim. O milagre de Deus não depende de você poder ou não poder. O milagre de Deus é poder de Deus na tua vida. Aleluia! Então a Sara, mesmo assim, ela recebeu virtude para conceber e deu à luz fora da idade, porque quando ela viu que a coisa não era aquilo que ela pensava, e o menino, o filho da outra, já estava ali crescendo e já ela sendo humilhada, então ela se lembrou da promessa de Deus e teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se você duvidou do seu milagre, se você duvidou da sua bênção e a sua bênção não chegou, ainda há tempo de você crer, acreditar e receber o teu milagre, sim. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer: minha serva está crendo, meu servo está crendo, então eu vou fazer aquilo que eu já era para ter feito há muito tempo, mas eu vou fazer agora, porque agora ele começou a crer, ela começou a crer. Versículo 12 diz assim: por isso também que de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, uma multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aqui o autor está se lembrando da conversa que Deus teve com Abraão. Abraão olha para as estrelas, conta: não dá, Senhor. Olha, levou Abraão para a beira da praia, conta os grãos de areia dessa praia. Não dá, Senhor. Assim também será a tua descendência. Abraão deve ter, a mente de Abraão, igual a minha e a sua, deve ter raciocinado. O maior problema é que a nossa mente raciocina. Pensa, mas também é problema. Na hora de receber o milagre, não raciocine, apenas creia. E o Abraão deve ter raciocinado: poxa, mas eu já estou com o ventre amortecido. Mas mesmo assim, eu creio. Deus falou, eu vou crer. E aí, um homem com o ventre amortecido, de repente ele abraça aquele filho e agora ele vê que a promessa de Deus não era uma historinha da carochinha, era uma realidade. A promessa de Deus nunca será a historinha da carochinha, sempre será a realidade. Na vida daquele que crê. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Há um testemunho interior na vida do homem que crê, na vida da mulher que crê, que sabe que a nossa riqueza, a nossa grandeza, por mais que você seja próspero, graças a Deus pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus que conseguiram prosperar na vida, mas eu garanto a você que a sua certeza não está firmada nas riquezas que estão na tua conta bancária, porque lá pode chegar
um governo que subtraia tudo e diga assim: agora eu vou fazer o meu cartaz com os pobres, vou enriquecer os pobres, porque eu consegui tirar daquele rico. Não importa se você era crente ou se você não era crente, importa que pode acontecer isso. Em qualquer país pode acontecer isso, e aquele rico de repente se vê pobre. Quantos ricos de repente dormem ricos e acordam pobres? Sem contar aqueles que dormem vivos e acordam e não acordam. Então, quando a fé está firmada em algo maior, a bênção que chega nessa terra, ela é bênção e nós somos gratos por ela, mas a nossa fé não está firmada nas bênçãos que perecem. Porque se a nossa fé se firmar nas bênçãos que perecem, o apóstolo São Pedro fala claramente que os elementos ardendo em fogo se desfarão. O que é isso? Um grande incêndio vindo sobre a terra e queimando os automóveis de luxo, os grandes apartamentos. Agora recentemente eu soube de uma autoridade que comprou uma casa de 12 milhões de reais, 12 milhões ou bilhões, não sei, 12 qualquer coisa, lá em Brasília, à vista, mas vai queimar. E olhe lá se o dono não queimar também, porque qualquer rico que se não se converter a Cristo vai queimar também, junto com a casa, junto com o automóvel importado, vai queimar. Os elementos ardendo em fogo se desfarão, pronto. E a nossa fé nos sustenta para nós nos encontrarmos com Jesus e vivermos para sempre. Aleluia. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Abraão foi rico, Jacó também foi rico, Isaac foi rico, mas eles sabiam que não era aquela riqueza. Salomão foi rico, mas todos eles sabiam que havia algo maior, havia algo melhor. O coração deles não estava na riqueza terrena, o coração deles estava nesse algo maior, que vem de Deus e que é eterno. Aleluia! Então nossa fé nos leva para um patamar muito mais elevado. Por isso que Paulo, quando ele escreve a respeito da igreja, ele fala lá em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, e que Deus Todo-Poderoso fez Jesus assentar-se nas regiões celestiais, acima dos principados, potestade, dominação e de todo nome que se nomeia no presente e no porvir. E se Deus fez isso, ele não ia fazer só com a cabeça, ele pegou também o corpo e nos assentou em lugares celestiais, e é nesses lugares que nós pela fé estamos assentados. E sabe o que acontece quando nós nos assentamos em lugares celestiais pela fé? E Jesus Cristo é a nossa cabeça, o mesmo sangue que circula na cabeça, circula também lá na ponta do dedinho, aquele dedinho do pé que fica escondido debaixo do outro, aquele que fica meio tortinho lá. Se você se considera o dedinho do pé, eu às vezes me considero o dedinho do pé meio tortinho debaixo do outro, mas se você se considera o dedinho do pé meio tortinho debaixo dos outros dedos, você pode ter certeza absoluta que pela fé você está acima de demônios, acima de enfermidades, acima das agruras, das ofensas, das misérias deste mundo, que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! A fé nos leva a ver as coisas por um outro prisma, por um outro ângulo. As coisas materiais são apenas sombra das coisas espirituais, e a nossa fé não está presa, não está ligada, nem vinculada, nem atrelada a coisas materiais, mas está atrelada à grande certeza de que nós viveremos para sempre com o Rei Jesus. Amém? Oh glória! Creia dessa maneira, tome posse dessa palavra e vença. Seja um grande homem, uma grande mulher de Deus na presença do Senhor, e guarde a sua fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E numa outra oportunidade nós vamos falar da esperança, e numa outra vamos falar do amor, com muita alegria, na presença do Senhor, assim querendo Deus. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.